Olá, amiga ou amigo. É muito bom encontrar-me contigo a cada semana para juntos aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus, do seu amor por nós, da sua vontade para nós e, neste caso, através da história do povo de Israel contada no livro de Deuteronômio. Eu desafio-te a partilhares com os teus amigos o link da Rádio Tranquilidade ou os links dos nossos canais de YouTube ou Facebook 2 minutos com ele. Faz também gosto nestes canais, pois assim ajudarás outros a conhecerem mais a Palavra de Deus. Na lição da semana passada, deste tema que nos fala do livro de Deuteronômio, nós vimos a introdução a este livro. Um livro que contém os discursos de Moisés antes da entrada do povo de Israel na terra de Canaã, essa terra prometida, essa terra que manava leite e mel. Nesta semana nós vamos ver um pouco mais da história de fundo para que possamos entender melhor o cenário destes 4 discursos feitos por Moisés antes dele morrer e do povo entrar na terra de Canaã. Enquanto os hebreus estavam parados junto à fronteira de Canaã, a terra que Deus tinha prometido, como eu disse, e essa terra que viria a ser dele, já prometida a Abraão, Moisés relembra-os do trato do Senhor com eles no passado. O objetivo era dar-lhes confiança na presença de Deus que os guiaria durante os dias agitados que estariam à sua frente. O texto base da nossa lição relembra isso nas palavras de Paulo, muito mais tarde, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 e nos versículos 3 e 4. Diz ele no versículo 3, todos comeram do mesmo pão espiritual. E depois continua no 4, e beberam da água que Deus fez cair da pedra espiritual que os acompanhava. E essa pedra era Cristo. Deus, por meio do seu Filho, apoiou-os durante todas as crises que enfrentaram. Isso serve para todos nós, antes e agora. Ele que nos criou, Ele que nos sustenta, Ele que nos redimirá. De maneiras milagrosas específicas, os filhos de Israel tinham visto e continuariam a ver o seu benfeitor espiritual trabalhando por eles de todas as maneiras possíveis. Embora Moisés não fosse perfeito, e prova disso foi que por causa dos seus erros, de um erro em especial, ele foi impedido de entrar na terra de Canaã. Ele amava as pessoas a quem servia. Mais de uma vez, ele intercedeu junto de Deus por eles, a ponto de oferecer a sua própria vida pela vida deles, como mostra a experiência no final do bezerro de ouro e conforme está relatado em Êxodo, no capítulo 32, nos versículos 31 e 32. Diz, Moisés voltou junto do Senhor e disse-lhe, realmente este povo cometeu um grande pecado ao fazer um Deus de ouro. E no versículo 32, rogo-te, no entanto, que lhes perdoes ou então apaga o meu nome do livro que escrevestes. Este ministério de intercessão é crucial para compreendermos a história da salvação. Faz de Moisés um tipo de Cristo. O Messias também teria a missão de interceder e salvar pelo povo amado da escravidão do pecado, como diz Paulo em Hebreus no capítulo 7 e no versículo 25. É por isso que ele pode salvar definitivamente todos quantos se aproximam de Deus por meio dele. É que ele estava sempre vivo para interceder por eles. Sempre vivo para interceder por eles, diz Paulo de Jesus. Quando Moisés implorou a Deus para perdoar os seus pecados, conforme vimos em Êxodo 32, a linguagem original, na verdade, significa suportar os seus pecados. Moisés compreendeu plenamente a seriedade da desobediência do povo e a necessidade do seu Redentor a suportar de forma sacrificial. Ao olhar para o ministério de Moisés, isso ensina-nos o que significa amar verdadeiramente os outros acima de nós mesmos. O discurso de Moisés foi feito no 40º ano após a saída do Egito, conforme diz o verso 3 do capítulo 1 de Deuteronômio. Diz assim, no ano 40, após a saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés comunicou ao povo de Israel todas as ordens que o Senhor lhe tinha confiado para lhes transmitir. Esta data não é nenhuma surpresa, se nos lembrarmos que Deus ordenou que eles vagueassem no deserto
durante esse mesmo período de tempo, conforme encontramos no livro de Números, no capítulo 14 e no versículo 34, onde diz: hão de carregar o peso das vossas culpas durante 40 anos, um ano por cada um dos 40 dias que demoraram a explorar a terra. Assim ficarão a saber o que significa revoltarem-se contra mim. Ordem, precisão e equilíbrios são encontrados em todos os lugares do universo físico. Mesmo no estado de declínio do nosso mundo, provocado pelo pecado e pela degradação. Esta observação ajuda-nos a ter fé na precisão das previsões de Deus. Podemos ter certeza que suas profecias, pelo menos as que não são condicionais, ocorrerão sempre na hora certa. Outros períodos de tempo proféticos e precisos são incluídos e aparecem, por exemplo, nos capítulos 2 de Daniel, no capítulo 7, no versículo 8, e eles são evidências da presciência de Deus. Ver como Deus revelou acontecimentos do passado permite-nos confiar a Ele o nosso futuro. Assim, o propósito de Moisés era inspirar confiança em Deus por meio desses discursos de despedida. Moisés revisita a história do povo, primeiro lembrando-lhes a sua jornada de 40 anos e levando-os de volta ao início daquela época de provações. Ele destaca, em especial, a forma como eles foram instruídos a organizar-se e a nomear líderes tribais, a fim de funcionar de maneira mais eficaz, fazendo deles um grupo altamente organizado, conforme nos diz o versículo 15 do capítulo 1. E então escolhi dentre os chefes de tribo os mais sabedores e experientes e fiz deles vossos chefes. Para cada tribo nomeei chefes de grupos de 1000, de 100, de 50 e de 10 e ainda alguns guardas. O apóstolo Paulo descreveu um sistema semelhante de organização em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando ele compara a organização da igreja, da família ou até das organizações ao funcionamento do nosso corpo. Ao tentarmos ser organizados dessa forma, especialmente como igreja, seremos abençoados como os israelitas foram. O número de crentes se multiplicará como as estrelas do céu, como Moisés destacou nos versículos 10 e 11 do capítulo 1. Que melhor lugar para Moisés mostrar a esse povo a razão pela qual demoraram 40 anos a chegar até à fronteira de Canaã. Foi a falta de fé de seus pais, motivada pelo relatório assustador de 10 dos 12 espias, que levou a isso. A hesitação deles, nessa altura, levou-os a recusar a entrada na terra que Deus lhe tinha prometido. Perante a intercessão de Moisés, Deus determinou a ação disciplinar necessária para este grupo, sem fé, há muito tempo. Seriam necessários 40 anos para preparar os seus filhos para a tarefa que Deus tinha para eles. Nenhum dos que estavam vivos nessa altura seria capaz de atravessar o Jordão e viver em Canaã, exceto Josué e Caleb, os dois espias fiéis daqueles 12 que recomendaram seguir a orientação de Deus para entrar e tomar a abundante terra de leite e mel, conforme nos dizem Números no capítulo 14 e nos versículos 6 a 9. Diz, descrevendo esta situação, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que tinham tomado parte na exploração do país, rasgaram as suas vestes em sinal de indignação. No verso 7, e disseram à comunidade dos israelitas: a terra que percorremos e exploramos é muitíssimo boa. O verso 8, e nela corre leite e mel. E o Senhor há de ser bom para conosco e há de conduzir-nos até essa terra e dar-nos-la em propriedade. E no verso 9, não se revoltem contra o Senhor e não tenham medo dessa gente. Havemos de os derrotar facilmente. Não têm quem os proteja, ao passo que nós temos o Senhor ao nosso lado. Não tenham medo deles. Terminam eles dizendo. Revisitar a sua história, mesmo as ocorrências desagradáveis, deu esperança ao povo de Deus. Isso trouxe-lhes à lembrança que Deus cumpre as suas promessas e que lutaria por eles enquanto
entrassem na terra da promessa. Seguindo suas instruções, seguindo as instruções de Deus, a graça e a justiça de Deus prevaleceriam. Nos últimos dias que nós vivemos, também podemos ser fortalecidos ao confiar em Deus com a educação que vem para nós na história antiga. A situação deles era semelhante à nossa. À beira da sua segunda vinda, estamos prestes a entrar noutra terra, a terra prometida, uma terra celestial. Ver como Deus operou no passado ajuda-nos a entender o que estamos experimentando agora. Nós também encontramos obstáculos, travaremos batalhas de vários tipos e experimentaremos a justiça final que somente Deus pode trazer. Moisés foi sábio ao rever como eles chegaram até ali. E nós também seremos sábios ao rever o nosso passado. Olhar para os eventos que aconteceram antes de nós para ajudar-nos e podem ajudar-nos a olhar para onde estamos indo. Até ao exame, o nosso próprio passado individual nos dá força espiritual para enfrentar mais tempos difíceis que virão. Não hesites em estudar a história. Isso torna-nos mais sábios e mais fortes e ajuda-nos a aproximar-nos mais de Deus. A paciência dos santos sempre será baseada na nossa fé e obediência à vontade de Deus. Conhecer o passado ajudar-nos a conhecer a vontade de Deus, porque Ele nunca muda. Obrigado, querido Deus, por estas histórias do passado. Obrigado porque nós temos a certeza que, como foste com as pessoas no passado, serás connosco no futuro. Ajuda-nos a confiar mais e mais em Ti. Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. A semana que vem voltamos a encontrar-nos aqui para estudar mais um pouco. E vamos falar novamente de concerto. O concerto feito entre Deus e o povo de Israel, que nós vimos há cerca de 4 ou 5 meses atrás, onde falámos repetidamente sobre os concertos de Deus. Cá nos encontraremos para ver mais esta lição e aprendermos mais com a história do povo de Israel, que serve para nós, para nos ajudar a aproximar, conforme dizíamos, cada vez mais de Deus.